Bom, Carmen, para concluir então, como que a gente pode pensar então num envelhecimento saudável psiquicamente falando, já que pensando na medicina, na nutrição, tem tantos manuais e recomendações e na nossa área, o que que a gente poderia pensar para um envelhecimento saudável? Eu acho essa pergunta também bem importante. Penso que a gente poderia fazer um trabalho de uma certa forma preventiva, não sei, mas informativo, acho que é a palavra mais adequada, a respeito do processo de envelhecimento, de começar a trabalhar essa ideia de que que o envelhecimento começa relativamente cedo e de que é inevitável que o tempo passe, que a gente se aposente, que vai ficar impedido de trabalhar e que, no entanto, vai seguir vivendo, né? Então, um dos aspectos importantes em relação ao envelhecimento saudável é que as pessoas possam ter atividades que lhes traga prazer, né? Outro fator importante é que ela encontre uma forma de manter vínculos, né, relações com os amigos, com os parentes, que ela mantenha e fortaleça até, se possível, as relações sociais, exatamente para seguir nessa troca, né, de libido, de desafios, e que ela se mantenha nesse processo de fluidez, né, de desafio do ponto de vista psíquico, para que não corra o risco de se isolar, né, socialmente, de entrar num processo de exclusão, de ficar cada vez mais sozinho, na apatia, e vai para a depressão né, e por aí afora. Então, um dos aspectos para um envelhecimento saudável é que a pessoa possa desenvolver atividades que sejam exclusivamente por prazer, não vinculadas à questão monetária ou financeira, porque assim, a pessoa pode trabalhar a vida inteira, gostar muito do que trabalha, mas trabalhar também é por necessidade, né? Então, na vida adulta, se precisa trabalhar, porque tem uma série de contas a pagar, e com filhos e companhia limitada. Então, a gente pode gostar muito do que faz, mas trabalha também porque precisa, né? Então, existe essa questão do dever, da cobrança, né, que faz parte da vida, mas tem esse peso, digamos assim. Agora, quando eu refiro a algo ligado essencialmente ao prazer, eu me refiro a hobby, né? Onde a pessoa faz quando quer e predominantemente pelo prazer que isso traz, sem nenhum compromisso de, né, produzir, de ganhar dinheiro. Então, faz aquilo essencialmente por prazer. Então, tem pessoas né, eu lembro de um conhecido que a vida toda curtiu aeromodelismo, primeiro ensinou os filhos, fazia com os filhos, e na velhice começou a fazer isso com os netos, a ensinar os netos, sair para voar com os netos. Uma outra pessoa ligada, né, que gostava de fotografia, que começou a participar de concursos, dando aula, também começou a dar cursos e aulas de fotografia. Uma outra pessoa que gostava de escrever e que começou a escrever muito mais durante o envelhecimento e escreveu poesias muito bonitas, inclusive sobre o envelhecer, né? Então, essas pessoas que seguem tendo interesses, que seguem se desafiando, tendem a ter um envelhecimento mais saudável. E o saudável aqui que eu me refiro é não se isolar socialmente. Esse é o maior problema do envelhecimento. Quando a pessoa entra, e não é só, e volto a enfatizar, não é porque ela vai estar sendo excluída como coitadinha, mas num processo ativo, e muitas vezes as pessoas não se dão conta do quanto elas vão batendo, uma expressão que eu gosto muito de usar, batendo em retirada ainda durante a vida e ainda durante um período que teriam plenas capacidades de estar investindo, de estar se desafiando, né, de estar fazendo muitas coisas que, de poder estar se desafiando e descobrindo e inventando e se experimentando, porque isso vai ter repercussões adiante, né? Então, esse é um fator importantíssimo do envelhecimento. Uma das coisas que essa é uma observação, acho que não sei se tem pesquisas, mas assim,
As mulheres, por exemplo, têm uma tendência... Só que eu costumo ver grupos de homens também, assim, mas as mulheres, por exemplo, foram colegas do tempo do ginásio e que seguem se reunindo uma vez por mês ou de 15 em 15 dias e fazem chá e vão ao cinema e vão a... Então, isso de se manter interessado pelas coisas da vida é fundamental para um envelhecimento saudável. E do ponto de vista psíquico, o contato com o outro sempre é enriquecedor, sempre é desafiador, sempre vai estar nos colocando frente a desafios que tende a nos desacomodar, ou pelo menos provoca um processo de descongelamento de posturas mais rígidas que ao longo da vida a gente possa ter desenvolvido por razões A, B ou C, não vem o caso especificar, mas é na relação com o outro que nos desafiamos, que nos confrontamos e que podemos seguir crescendo no sentido de nos transformarmos. Né? Porém, e há uma analogia que eu gosto muito, né, sobre o envelhecimento, este é o outro grande desafio do bem envelhecer, né? Porque a analogia é a seguinte, de um touro jovem, né, quando entra na arena, ele tem força, ele tem energia, ele tem vigor para correr ao longo de toda a arena para enfrentar o toureiro, e aqui vamos pensá-lo como os desafios da vida. Né? Mas na medida em que o tal do touro vai envelhecendo, ele precisa, para se manter sendo touro, para se reconhecer como touro, né, para seguir reconhecendo-se e sendo reconhecido como touro, ele não vai mais poder entrar numa arena grande. O que ele vai precisar fazer é reduzir o tamanho da arena para poder seguir enfrentando os desafios da vida. Então, são relações, nesse sentido, de poder escolher relações que sejam, tem uma expressão que eu gosto muito, vivificantes, né? Que estimulem o sujeito a seguir vivendo, a seguir se desafiando, a seguir mudando, a seguir se desconstruindo e reconstruindo. Então, esse processo da vida de seguir investindo, né? De seguir apostando, de seguir se divertindo, de seguir se desafiando, né? No entanto, para que não exista um montante tão grande de frustração, né? Este touro, voltando à analogia, precisa reconhecer que a sua arena diminuiu de dimensão. Então, que ele vai poder se locomover bem dentro, né, de uma arena menor, e isso muitas vezes é muito dolorido, porque, de novo, confronta aquilo com que éramos ou gostaríamos de ser e com aquilo que nos transformamos ao longo do processo do envelhecimento. Porque é inevitável, né, de que a arena diminua, ou melhor dizendo, que esse touro vá perdendo vigor, vá perdendo, né, a passagem do tempo, a questão da juventude, a força, né, os limites que o corpo impõe, mas nada disso são fatores que justifiquem o desistir da vida de véspera. Genial. Bom, Carmen, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar com a gente, e acho que os alunos vão gostar muito, aproveitar muito, e vai gerar muita discussão boa, vai render muito. Que bom. Muito obrigada. Tá bom.